Epicentro Business, o seu canal de entretenimento, saúde, negócios, família, espiritualidade, o reino. Nós viemos para ser disruptivos, não é isso? O nosso canal aqui da TV Barueri, direto de Alphaville para o mundo, hoje estreando eu, Pierre Ferreira, Leandro Rodrigues e Bruno Campos, com os nossos convidados especiais, Céu Fernandes e Vinícius Faria. Hoje um prazer estrear na nossa TV. Seja bem-vindo, Leandro. Fala aí essa expectativa para esse nosso primeiro programa. O que o telespectador esperar do dia de hoje? Eu ia falar muito sobre empreendedorismo, falar sobre o reino e falar prosperidade. Tudo dentro do reino e para qualquer idade. Não tem idade. Tem o querer fazer as coisas. Certo, Bruno? Justamente. O mais importante, que prosperidade não importa aonde você está, mas sim aonde você quer chegar. E uma coisa mais importante, não é sobre dinheiro. É sobre mudança de vida, é sobre vidas. Então o apelo que nós vamos ter aqui é transformar a sua vida, para aí sim você ser um epicentro de transformação da vida da sua família e dos seus amigos e de todo mundo que carrega você aí em sua volta. Maravilha, eu queria começar apresentando os nossos convidados aqui. Vou começar por você, Céu. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal quem é o Céu Fernandes, de onde você vem, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar com amigos, né, principalmente. Basicamente, eu sou esposo de Carol Fernandes, pai de 3 filhos, Davi, Maria Clara e de João Gabriel. Eu fui cantor de música baiana durante 12 anos. Em seguida, me tornei pastor, pastorei 10 anos. Hoje, a gente está com um instituto chamado Identidade Original aqui em Alphaville. Eu sou escritor também de 8 livros, poeta também. Então, mas hoje a gente está focado no nosso instituto, basicamente sobre ensino da mensagem do Evangelho, da mensagem da graça, de Alphaville, o epicentro, né? De Alphaville para o mundo. É isso aí. Bom, e agora eu queria passar a palavra para o nosso próximo convidado, Vinícius Faria. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos telespectadores, contar um pouquinho dessa sua trajetória, um jovem empreendedor aí que está revolucionando esse Brasilzão. Uau, primeiro uma honra estar com vocês aqui, obrigado pelo convite, né? Tenho 24 anos e nasci de uma mãe que não podia ter filhos. Então, desde muito cedo, eu já sabia que Deus tinha um chamado na minha vida e ele se despertou através do empreendedorismo. E é isso que eu faço hoje, despertando jovens de todas as idades para estarem mais próximo do motivo pelo qual eles nasceram, né? Sou fundador do Jovem Business Club, tenho alguns negócios na área do varejo, na área da distribuição e é só o começo de grandes coisas que tem por vir. Estou empolgado para conversarmos ainda mais. Maravilha. Bom, para você que está nos ouvindo hoje, eu convido aqui para a gente dar um close aqui nos 3. Nós somos os 3 improváveis, podemos dizer assim, né? Os 3 caipira do interior que viemos aqui para Alphaville para trazer uma mensagem poderosa para você. A gente acredita muito no nosso propósito, todos têm um chamado de Deus e esse convite especial que nós estreamos aqui na TV Barueri são realmente dos improváveis. A gente vai contar nossa história ao longo dessa trajetória, mas para que você marque bem esses 3 rostinhos aqui do interior. E vamos começar nossa rodada de perguntas, nosso bate-papo aqui. Vocês querem colocar alguma coisa? Vamos fluir hoje. Só para completar, assim, a palavra improvável, né? A gente pensar que nós 3 saímos de pontos distintos e tivemos conexão, nos conectamos simplesmente por energia e propósito, né? Hoje fica muito claro isso, né? Que Deus une propósito, né? Não é à toa que nós 5 estamos aqui e eu acredito muito nesse poder da transformação nossa. Acompanhe aí que além de aprendizado vai ter grandes transformações aí para vocês. É isso aí. Eu vou então começar a pergunta para o Céu Fernandes. Tá? Uma pergunta aqui desafiadora, hein? Já? Né? É correto usar a Bíblia, tá, para falar de prosperidade e finanças? Já começou com a sola, né? Cara, com certeza sim. A gente tem que entender o propósito pelo qual Deus criou o ser humano.
Eu sempre digo para as pessoas que a primeira evidência da queda do homem foi a declaração de Deus sobre Adão: do suor do seu rosto você vai comer. Então a primeira maldição aplicada foi o trabalho excessivo, foi a decadência desse estado de plenitude, de prosperidade que ele tinha. Então, através de Cristo, nós somos restaurados a essa posição, a esse reinado, né, em vida, a essa administração de toda a criação. Então, a Bíblia, com certeza, ela é recheada de princípios, de valores, de direções divinas específicas para como o homem ser levado à sua prosperidade, que nada mais é do que uma evidência de quem ele é. Prosperidade não é sobre o que eu faço. Nós não nascemos, eu não acredito que nós nascemos para ter coisas. Nós nascemos para ser e manifestar. E automaticamente as coisas todas vão cooperar para o nosso bem, tudo vai chegar. Então, a gente vê desde a criação, a gente vê desde dos ensinamentos do grande rei Salomão, dos provérbios, mas também a gente vê principalmente Jesus, que ele traz um elemento superior, né? Ele é o único que consegue multiplicar na sua mão aquele suprimento. Então, vai além até de qualquer questão natural, sempre cooperando. Infelizmente, a gente, ao longo da história, a gente teve alguns ensinamentos religiosos pesados que colocaram a pobreza como uma forma de espiritualidade, né? Condicionaram, de um certo modo, a espiritualidade à pobreza. Voto de pobreza, de comiseração, mas nada disso tem base bíblica, né? Deus nos chamou para reinar em vida, e lá em 2 Coríntios diz que Deus, sendo rico, Cristo sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Então, certamente Deus, se ele não quisesse a nossa prosperidade, ele não nos tornaria ricos. Então, show. Pega nessa linha de prosperidade, de dinheiro, porque a gente fala de prosperidade, mas entendemos que prosperidade não é só acúmulo de dinheiro, tá? Mas você vê várias doutrinas acabando usando a própria Bíblia para condenar o acúmulo de riqueza. E o que você me fala sobre isso, a Bíblia? O que a Bíblia realmente fala sobre o acúmulo de riqueza? Necessariamente o acúmulo de riqueza em si, isso varia de acordo com a motivação. A riqueza em si, ela não pode ser o seu motivo de confiança. A questão do acúmulo é você ter a riqueza como motivo de confiança. Acumular porque eu confio no que a riqueza me torna. Enquanto você tiver o dinheiro, enquanto você tiver as riquezas como meio para se tornar alguma coisa, você automaticamente vai ignorar o que Deus já te tornou. Então, o perigo da riqueza está em achar que ela pode transformar você em alguém. Mas enquanto ela for um objeto de cumprimento de propósito, está tudo certo. Entende? Ótimo, ótimo. Eu queria aproveitar essa pergunta, e mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. Como usar ensinamentos bíblicos para empreender e crescer profissionalmente? Isso é possível? Com certeza. Como eu falei, existem muitos princípios do grande rei Salomão, muitos direcionamentos que grandes milionários ao longo da história utilizaram. Porque Salomão foi um dos homens mais ricos da história da humanidade, né? E na nova aliança, a aliança que Jesus veio trazer, a gente tem um fator que é extraordinário, que é a capacitação do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele pode te dar ideias, ele pode te capacitar, ele pode iluminar você, ele pode te dar direções específicas com quem você pode se associar ou não, no que você deve empreender. Por quê? Porque a gente está comunicando e a gente está pedindo um conselho de quem vê as coisas de cima, né? Eu brinco que o Espírito Santo é como se fosse um Waze, né? Que conhece o futuro. Então, às vezes a gente quer seguir um caminho que a gente acha, porque a gente está acostumado, a gente sabe que o caminho é por aqui, a gente acha com o nosso conceito natural que aquele é o melhor caminho, que vai dar certo. Eu já conheço essa estrada. Só que você não tem como prever um acidente na pista que vai causar engarrafamento e vai te atrasar. Mas o que é que o Waze faz? É uma visão de cima, a visão de um satélite. Ele vê o início e ele vê o fim da trajetória. Então ele faz um cálculo para que você chegue no lugar onde você deseja, da melhor forma e em menos tempo.
Então, nada melhor do que consultar quem olha, quem nos vê de cima. Então, a gente pode usar ferramentas naturais, mas a gente também pode usar a sabedoria divina para ser conduzido ao lugar onde a gente quer, mas da maneira mais correta, sem risco de destruição ou de perecimento. Isso é muito legal para você que está em casa, para a gente quebrar aquele paradigma, né? De que não é possível, que você quer ir pela força do braço. Isso, tem exatamente. claramente esse entendimento exatamente. que sozinho tem uma barreira grande para você. Você até vai, mas vai ter muito mais dificuldade Exatamente. e muito mais problemas. Né? Usar a ferramenta chamada fé, né? Que Deus nos dá. Jesus é específico dele, cara. Uma multidão está em necessidade. Os discípulos calculam naturalmente. O que é que a gente vai fazer? Nem um ano de salário dá para resolver isso. Jesus falou, bota na minha mão, né? Que eu vou transformar esses 5 pães. Então, essa consciência empreendedora, nós somos como Cristo nessa nova aliança. Então, o que pode chegar na nossa mão é para ser multiplicado. Mas a multiplicação sempre tem um propósito de fornecer algo, uma transformação para quem precisa, um suprimento de necessidade, seja físico, seja espiritual, seja emocional. Então, tudo vai se multiplicar na nossa mão quando a gente tiver essa mentalidade, mas para toda a generosidade. Eu vou pegar o que você falou, Céu, eu vou emendar uma pergunta aí. Sobre tudo coopera para o bem. Como que a gente entende essa cooperação? Você falou de acidentes, você falou do ex, você falou do início e do fim. Como usar o sentido de tudo coopera para o bem? Hoje tem algumas falas que são usadas fora de contexto bíblico. E falas como se fosse bíblico. Tipo, tudo acontece para um propósito. Né? Usa um texto lá de Salomão, mas tem um contexto ali. Não tem nada, a gente não pode usar isso de forma isolada. Né? Então, o cara bateu um carro, não, mas tudo acontece por um propósito. Não, ele quer simplesmente desfazer a sua incompetência, o seu erro. Né? Ele quer justificar dizendo que tudo tem um propósito. Não, cara, isso é uma mentira. O que a gente tem lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste, nos dá assistência, ok? Na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que sonda os corações, ele sonda o nosso sistema de crença, sabe qual é a mente de Deus e segundo a vontade de Deus é que ele intercede. Ou seja, há uma intercessão do Espírito para que o propósito a respeito de Bruno, que está lá em Deus, seja compartilhado. Tipo uma transferência de dados, ok? Então ele sonda e transfere. Aí, após isso, é que ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, não é que tudo acontece por um propósito. É que, ainda que algo ruim tenha acontecido, através da intercessão do Espírito Santo, ele pode fazer isso cooperar para o seu bem. Depois do acontecido. Depois do acontecido. E o final diz, para aqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, ele pode fazer cooperar tudo que aconteceu para o bem, o seu bem, e para um fim do cumprimento do seu propósito. Porque o salmista diz que o Senhor me conhecia uma substância informe. Né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias. No hebraico ali, livro é registro genético. Deus contém nele um registro genético a respeito de quem nós somos, do que vamos manifestar, do que nós temos de dom, de talento. Não é que esse registro vai ser exposto no céu, não. Ele está em Deus, mas ao longo da sua trajetória com ele, ele vai compartilhando isso com você. Não só para que você saiba, mas para que também você manifeste. Não, perfeito. E nada vai atrapalhar isso. Até o que acontece de ruim, que não é permissão dele, não é a vontade dele, não é ele, não ter ele como agente causador daquilo, e isso ele pode fazer isso cooperar para o seu bem. Bacana, bacana. Aproveitar esse gancho aí e fazer uma pergunta para você, Vinícius. Vendo o que você falou aí no início, tá? Que você vem do improvável desde o início, né? Filho de uma mãe que não poderia... Sensacional. Ter filhos, cara, então assim, já é algo fora da casa normal, né? Algo inexplicável. Me conta aí, o que você vê que isso que o céu falou sobre prosperidade, hoje você tão novo e próspero,
Tá? Lógico que isso é só o início do que tem por vir. É verdade. Mas o que você sente disso? Desse propósito de vida, da prosperidade do que é de Deus na sua vida? Porque eu acredito que desde o seu nascimento seja uma prosperidade em pessoa, né? Mas o que você viveu isso? Ele já é um projeto divino, né? Perfeito. Eu costumo falar que Deus é bom desde o início até o fim e sempre será. Bom, eu não acredito em prosperidade sem plenitude. Não acredito. Prosperidade sem plenitude. Plenitude são, se a gente for resumir, nós temos 12 áreas da vida, né? Desde saúde, até finanças, até família, até vínculos sociais, e a gente passa pelas 12. Eu não acredito que uma pessoa chega num nível de prosperidade sem ter, né, esse balanceamento, sem ter essa promoção de todas as áreas. Então, eu paguei caro para aprender isso, viu, Bruno? Então hoje eu falo não ao nível de me exaltar, mas ao nível de inspirar pessoas, de que eu cheguei num estágio de prosperidade, graças a Deus, por ter valorizado coisas que antes eu não valorizava. Então antes dos 18 anos de idade eu já tinha liberdade financeira e geográfica, que hoje as pessoas falam muito na internet, né? Sim. Então eu em 2019 tive esse despertar de que a prosperidade seria eu cuidar de todas as áreas reunidas, né? E não tem como falar de prosperidade sem falar, né, de quem nos criou, né? O empreendedor dos empreendedores, né? E o autor e consumador da nossa fé. Vinícius, fazer uma pergunta para você voltado para o que eu sempre fiz e deu certo para mim. Talvez dê certo para todos, né? E você já deve usar isso também. Que é sobre network. O que você tem para falar sobre networking para todos os jovens aí, né? Para todos os empreendedores, como uma ferramenta desde que utilizada da maneira correta. O que você tem para falar sobre network? Perfeito, perfeito. Network, se a gente for resumir, network é fazer relacionamento, é conhecer pessoas que com uma finalidade empreendedora. Né? Se você for fazer um network, se eu for conversar aqui com o Céu, né, e a gente só conversou, não gerou nada através dessa conversa, a gente bateu papo. Isso acontece em todos os dias nos botecos do mundo inteiro. Agora, se você quiser fazer um relacionamento com objetivo, você já está fazendo network. Okay? E não precisa necessariamente ser um negócio. Talvez eu sento com o Céu e falo assim, Céu, eu gostaria muito que você me desse conselhos para que eu aplicasse na minha família. Né? O Céu hoje já tem 3 filhos, eu ainda não tenho filhos. Mas esse é o projeto de Deus que eu quero realizar. São novos sonhos, né? Então, nós falamos de prosperidade anteriormente. Todos os sonhos que eu tinha de criança, Deus já me possibilitou realizar. Agora eu estou vivendo a busca dos sonhos de adulto, né? Que é a minha família, meus filhos. Então, em termos de networking, é ter relacionamentos estratégicos, vislumbrando um objetivo que seja favorável para aquilo que você já sabe que tem que fazer. Então, depois a gente pode aprofundar um pouco mais nisso, mas dentro desse primeiro ponto, eu quero te dizer que você que está nos acompanhando aí, sozinho não tem como chegar longe, sozinho não tem como chegar rápido, e sozinho, na verdade, você vai estar deixando muito do seu potencial para trás. Você precisa andar com gente que te repreende, você precisa andar com gente que te acelera, né, que te aponta os seus pontos de melhoria. E nisso eu identifiquei desde muito cedo. Então, o network é uma ferramenta poderosíssima. Vou aproveitar e vou fazer uma segunda pergunta. Legal. Eu tenho um ditado, eu quero que você fale sobre esse ditado na sua visão. Ok. Quem divide, soma, e quem soma, multiplica. Uau, muito bom, hein? Matemática nunca foi meu forte. Nunca foi meu forte. Mas desde muito cedo eu tive muitas direções para me disponibilizar para as outras pessoas. Então, inclusive, depois eu vou pegar as chaves com o Céu aqui, porque ele falou que já escreveu 8 livros, né? Eu estou escrevendo o meu primeiro, né? E ele fala muito sobre o poder da disponibilidade. Então, eu acredito muito que faz sentido esse seu ditado, né? Aí, quando a gente compartilha com as pessoas, a gente multiplica o que está em nós e o que está nelas. Então, isso exponencializa, né? Nós nos disponibilizarmos para ajudar as pessoas, servir as pessoas. Isso gera uma onda transformacional. É o que eu acredito. Fechou. Vai, Vinícius, dentro desse processo do networking, qual elemento te ajudou mais a crescer? A gente sabe que a gente usa muitas técnicas, muitas ferramentas para se relacionar, desde um investimento Sim. até uma mudança na comunicação, uma postura. O que desse emaranhado de, vamos dizer assim, de segredos, né?
te ajudaram, ou estratégias te ajudaram a chegar onde você chegou hoje? Legal. Bom, desde os 9 anos de idade eu estou envolvido no mundo do empreendedorismo. Mas Olha não que por legal. desejo, por necessidade. Então, com 9 anos de idade eu já vendi água com a minha mãe na rua. Bacana. E lá eu já senti um crescimento. Mas de todos, eu acho que, Pierre, de todas as opções, todos os elementos que eu posso usar para crescer abundantemente e sem demora, eu vou dizer assim, né, de forma veloz, é estar envolvido em um ambiente de pessoas que têm a mesma mentalidade do que eu ou já estão em níveis superiores. Então, né, como eu disse no início, eu sou fundador do Jovem Business Club, né, uma fraternidade de jovens que são empreendedores e têm a visão do reino. Né? Então, nós nos reunimos para ficar mais sábios, mais prósperos e mais eficientes. Quem faz parte do Jovem Business Club aprende rápido, é motivado, tem resultado e inspira outras pessoas. Então, basicamente, é isso. Eu sugiro que você que está nos acompanhando, que ainda não faz parte de nenhuma fraternidade, nenhum encontro de jovens, nenhum mastermind, né? Esse estilo de grupos de networking, eu sugiro que você faça parte de algum deles e que, se você quiser fazer parte do Jovem Business Club, que são encontros gratuitos que você tem acesso, provavelmente vai ter um QR Code aqui, ou senão você joga em alguma rede social aí, Jovem Business Club. Isso é muito legal, porque nessa fase é onde o jovem está começando a despertar para algo. Perfeito. Né? E ele trazer uma direção para ele, um posicionamento, ele entender que o futuro passa por ele. Nós preparamos, nós como pais aqui, sim, nós estamos preparando o mundo, né, para os nossos filhos. Então, é muito bacana esse posicionamento seu, que o jovem ele chega ali, ele está cru, né, ele entrou no mercado de trabalho, ele não sabe para onde ele vai. Muitas vezes ele vai chegar lá na faculdade para ele, sim, decidir 2, 3 minutos, sim, antes de acabar o jogo, ele fala, e agora? Para onde eu vou? Então, sim, você já está dando um direcionamento para ele. Eu queria que você falasse um pouco mais, como é que funciona essa comunidade? Legal. Hoje, quantos integrantes tem nela, para o pessoal de casa entender? A gente já sabe aqui, mas queria que você colocasse isso para eles entenderem a dimensão e aonde isso já chegou. É só Brasil ou pode ser para os 40 países, 46 países? Eu vou complementar, tá, Dele? Perfeito. Nós estamos falando de um projeto que Deus colocou no meu coração esse ano. Então, ele está no início, está começando, mas eu não acredito em prosperidade sem grandeza, sem crescimento contínuo. Tudo que é próspero permanece crescendo. Né? Como as árvores, como a natureza, como nós. Né? Tudo permanece crescendo. Então, por enquanto estamos no Brasil, por enquanto temos 560 jovens assíduos nos acompanhando, e esse é um acesso gratuito. Então são encontros gratuitos que lá dentro eles têm oportunidades de frequentar alguns outros eventos fora do estado, fora da cidade, e nós trazemos palestrantes, nós trazemos especialistas em áreas, a maioria são empresários, né? Nós já recebemos nomes muito renomados no Brasil, como o Wizard, como o fundador da Gringo, do iFood, para trazer a mensagem deles para esses visionários. Além de palestras, nós damos treinamentos. Então, treinamentos para o cara sair do encontro e já formatar a empresa dele. Legal. Né? Então, é um encontro prático que sempre envolve aula, treinamento e palestra em todos os encontros. E nosso plano, sim, é poder estar até nos confins, né? Ensinando aquele conhecimento que me tirou de um cenário de escassez. Um cenário de escassez. Então, eu acredito que quando nós fazemos uma oração para Deus, Deus nos dá uma estratégia, e essa estratégia eu quero passá-la adiante. Legal, legal. Eu vou aproveitar aqui, que ele falou estratégia, eu vou tirar, sim, a pergunta dele e vou mandar para o Céu. Ô, Céu Fernandes, fala um pouco sobre revelação e estratégia. Como fazer isso para o empreendedorismo e fazer nos negócios e fazer na conexão com as pessoas? A estratégia e a revelação. Não sei se os dois têm... Sim, né? Cara, assim, primeiro ponto que antes de consultar uma estratégia é você conhecer o caráter de Deus. Primeiro você precisa saber que Deus quer isso. Que Deus... A vontade dele é que os seus filhos prosperem. Esse é o primeiro ponto, porque há esse conceito também, né, de riqueza como perigo. Então, primeiro ponto é você saber que Deus deseja isso. Ele ama isso, né? Porque qual o pai que não quer ver seu filho crescendo, se desenvolvendo, sim, né? Então, uma das características, Paulo diz aos Romanos que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso não é uma condicional.
Não é quem só é filho quem é guiado. É porque a palavra filho no grego ali é ruios. Ruios significa filho maduro. Então, a maturidade bíblica para um filho de Deus é justamente a sensibilidade a ouvir uma direção do seu pai, a saber se relacionar com seu pai. E como ele falou, ninguém melhor do que Deus, o criador de todas as estratégias, nos iluminando, nos dando uma direção para, inclusive, promover coisas que ninguém fez. Eu amo isso. Imagine Deus chamar um cara chamado Noé, dizer para ele, vai chover, eu quero que você construa algo que ninguém construiu. Entende? Então, eu vou salvar a sua família através do que você vai construir. Agora, ninguém nunca fez isso. Você vai passar anos ouvindo as minhas instruções e fazendo o que ninguém fez. O convite é para ser um Noé desse tempo. Ah, bacana, Se você é capaz de dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero fazer algo que ninguém fez. Eu quero construir. Né? Porque às vezes a gente vai em inspirações humanas, nada contra, mas que tal ser fora da caixa? Que tal fazer além da marca? Né? Que tal ser um revolucionário? Que tal começar o que ninguém começou? Que tal criar? Por quê? Qual o propósito? Salvar pessoas. Tanto que começamos, né? O Epicentro Business começou de uma estratégia, né? Parabéns. Justamente isso para transformar uma vida. Estamos começando bem. Verdade. Uma coisa, vocês falando isso, me veio uma pergunta que muitas vezes eu estava assistindo algum programa, participando de algum podcast, ouvindo como ouvinte, e me surgiu assim uma dúvida. Qual a importância e a necessidade de você ter mentores na sua vida? De você ter pessoas que vão encurtar passos, que vão impedir você pisar ou cair em lugares que já passou. Qual que é a importância para vocês dois, para ambos? Vinícius, para você e que tão jovem já chegou aonde já chegou, qual foi a importância de mentor e que conselho você daria para um jovem ou até mesmo uma pessoa que já está aí buscando algum resultado em alguma área da vida, não só financeira, mas em qualquer área, e não conseguiu chegar no sucesso, na prosperidade plena, que está em, igual você mesmo falou, em plena e contínua crescimento. Qual que é a importância para você sobre mentores? Legal, Bruno. Apesar de que eu vejo que ainda tem muito pela frente, né? Mas eu resumo dizendo o seguinte. Quando eu me recuso a aceitar ajuda, eu estou tardando meu resultado. Quando eu me recuso a aceitar ou solicitar ajuda, eu estou tornando o meu resultado, talvez seria em 1 ano, eu estou levando ele para 10 anos. Então, eu aprendi isso porque antes eu era muito individualista. Eu era centralizador comigo mesmo, não contava nem para minha família, minha família não sabia dos meus projetos, eu não tinha amigos que compartilhavam do que eu fazia. Então eu era muito silencioso comigo mesmo. A partir do momento que algumas pessoas de idade mais avançada do que a minha começaram a me provocar para fazer perguntas, para interagir comigo, eu falei, uau, isso é muito poderoso. Então ter mentores é acelerar os resultados. Né, a gente falou um pouco antes do início do programa aqui, que eu já cheguei a ter 12 mentores simultâneos, né, um em cada área da vida. Hoje eu estou com 7 mentores, e esses mentores eu tenho para a área espiritual, eu tenho para a área familiar, eu tenho para a área física, eu tenho para a área de negócios, né, e isso pode ir orbitando. Então, é o que eu recomendo sempre, que você acompanhe como está o seu crescimento e tenha quem o acompanhe também. Né? Para que pessoas que te repreendam possam sempre estar orbitando ao teu redor. A maioria das pessoas não gosta de ouvir repreensão, né? Como o filho recebe repreensão de um pai, tem muitos filhos que não gostam. Só que quando você pega a chave, né, que o Céu falou aqui agora há pouco, né? Quando você pega a chave, que o Deus que te criou, ele continua te orientando através do Espírito Santo, você também pode ter pessoas que são guiadas por Deus para te repreender, para te dizer assim, viu, eu vi uma foto que você... Isso acontece muito comigo. Eles veem minhas fotos nas redes sociais, ele fala assim, Vinícius, eu vi uma foto que você postou ali, o que você queria comunicar com aquela foto? Entende? E teve uma assim, que aí eu concluo dizendo o seguinte, uma vez, Bruno, o mentor ele me chamou, aí eu fui até ele, aí ele sentou e falou assim, viu, Vinícius, eu quero saber onde você quer chegar daqui 5 anos. Aí eu falei para ele, eu sabia que eu fui lá só pra ele me dar essa porrada, assim, né? Porque aí ele falou assim, tá, agora deixa eu ver se quem você segue no Instagram vai te levar lá. Foi chocante, porque não me levava, né? Então eu fui de 2.000 pessoas que eu seguia no Instagram, foi pra 130. Foi uma limpeza. Eu queria aproveitar esse gancho e falar pro pessoal de casa, eu como treinador físico-comportamental sempre falo,
qualquer atleta no mundo tem um treinador, por melhor que ele seja. Pode olhar no nível olímpico, os melhores, inclusive eles têm vários, um em cada área. Vários, legal. Um comportamental, o outro preparador físico, o outro específico, o outro nutricionista, o outro um fisiologista. Legal. Então, quanto mais você se cercar de pessoas que fazem sentido para o seu processo, Sim. acho que isso é fundamental. Legal. Exatamente. Biblicamente falando, o escritor da Carta aos Hebreus fala que o pai corrige o filho que ama. A palavra corrige no grego ali é paideu, de onde se originou pedagogo, Uau, que no Muito grego bom, é né? treinamento de filhos. legal. Então, Deus está sempre nos treinando, né? E eu gosto no sentido de mentoria, não só conselhos. Precisam repreensões, mas também compartilhar experiências. Nada melhor do que você ouvir de pessoas áreas que elas fracassaram, que elas erraram, para você não cometer os mesmos erros. O sucesso bíblico de Paulo não era apenas riqueza, não era apenas reconhecimento. Ele diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Tanto você está em escassez como em fartura, afligido, em tudo e em todas as coisas tenho experiência. Eu sou experimentado. Então, como você não vai ouvir um cara desse? Como você não vai receber conselhos de um cara desse? Como você não vai ler o que ele escreveu? Então, nada melhor do que alguém para te instruir numa área onde já foi bem sucedido. Show, show, galera. Essa foi a primeira parte do nosso programa. Fique aí que voltamos a jazinho para vocês com a continuação do nosso bate-papo aí. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Olá pessoal, eu sou a Silva Ferreira da TV Barueri.live e hoje sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Premium e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa, qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Premium. Mas vem para cá, olha só, nós temos aqui as maçãs, também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia, olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Premium, sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silva, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Premium fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Premium, o Hortifruti que veio fazer a diferença. TV Barueri.live. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Muito bem, eu queria agora fazer uma pergunta para o Céu aqui. Eu sei que você tem um instituto, o Instituto IO, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele, como funciona, qual é o propósito desse instituto.
Cara, eu amo a mensagem do Evangelho. Ela é a minha vida. Me transformou. Graças a Deus eu me dediquei praticamente tem quase 20 anos que eu me dedico à mensagem do Evangelho. Tem quase 15 anos eu servindo ao corpo de Cristo com o Evangelho. Eu digo para as pessoas que eu não tenho um chamado genuíno de pastor, mas eu tive a honra de pastorear 10 anos. E imagina você sair de um trio elétrico, né, de cantor, para anos depois se tornar pastor. Foi a melhor coisa que aconteceu da minha vida, porque o trio elétrico é muito alto, você vê as pessoas lá de cima, então há uma distância. E o pastoreio, eu acredito que é uma das coisas, um dos chamados mais humanos que existe, porque você vai lidar diretamente com as mazelas das pessoas, com os problemas das pessoas, você vai orientar, você vai ser um pai espiritual, um mentor para elas. Mas eu sempre fui muito focado para o ensinamento. Eu acredito na mensagem do Evangelho como tipo, eu não tenho uma mensagem, eu sou uma mensagem, né? E a minha vinda para Alphaville, largar tudo em Salvador, vim para Alphaville, foi com uma direção específica. Meu pai espiritual, que era Dave Hobson, fazia eventos aqui, e um dia antes de eu vir para Alphaville, ele morreu. Então a mensagem é: quando um Elias é retirado, um Eliseu precisa assumir. Então, desde então, a gente tem 2 anos, né? Especificamente 6 meses, a gente iniciou um instituto que se chama IOR, né? Identidade Original, todo fundamentado na Nova Aliança, a dispensação da graça, da justiça de Deus. A gente usa ali os 5 pilares de Romanos 5,17. Aqueles que recebem abundante graça, dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só. Então nós temos aqui: recebem pela fé, graça, justiça, reino de Deus e identidade de Cristo. A gente trabalha disso. Então são palestras gratuitas, mas envolve também imersões contra a incredulidade, que vão envolver prosperidade, que vão envolver saúde. A gente também tem uma escola, que é a Escola Mentoria, chamada Grace Inn. E tem os meus livros também, que é uma série de Cristo como Substituto, uma série chamada Cristo Nosso de Cada Dia, que é versículos do Antigo Testamento apontando para Cristo. São 365 tipologias. E também livros sobre a graça de Deus que eu estou escrevendo. Então, todo um compilado para fornecer a mensagem para o máximo de pessoas possível. Assim como ele, a gente está começando para um grupo, mas a ideia é para liberar para todas as nações, em várias outras línguas, para que essa mensagem chegue à realidade de quem Cristo é e quem nós somos nele. Isso é o que a gente pretende levar. Vou aproveitar e fazer uma pergunta agora aqui que veio agora. Sim, senhor. Quando se fala em dons do Espírito Santo, como contextuar assim, dons do Espírito Santo, empreendedorismo e network? Para mim tem tudo a ver, né? Porque o Neto não vai ter os dons, né? Agora é com você. Vamos lá. A gente tem na Bíblia, Paulo ensina sobre dons e frutos, né? E habilidades também que a gente chama de serviços, né? São 9 frutos, ou melhor, 9 características do fruto, porque não são frutos do Espírito. É um fruto, né? O fruto do Espírito é amor, paz, tal, longanimidade, bondade. Isso fala da manifestação do caráter de Deus através de nós. Mas Paulo também fala sobre os dons do Espírito, em 1 Coríntios 12, que são 9 tipos de manifestação do Espírito Santo, em 3 classes, né? Dons de revelação, dons de poder e dons vocais, né? E também tem dons de serviços na igreja, como administração, dons administrativos. A gente também tem generosidade, né? Então, são habilidades do que Deus pode manifestar através de nós. Então, Deus quer manifestar quem Ele é através de nós, o fruto, e Ele quer se manifestar o que pode fazer através de nós. No fundo, Deus quer ser manifesto, Ele quer se expor através de seres humanos. Porque para quem não acredita em Deus, Ele é invisível. Nós seremos a parte visível disso, como Cristo foi. Show. Pegando esse gancho, Vinícius, eu queria te fazer uma pergunta. Para quem quer começar a empreender, começar hoje, às vezes a pessoa é CLT ainda, às vezes a pessoa é um jovem, tá, que está estudando,
até para começar a empreender, para mudar a vida, para trazer essa transformação e trazer o poder da palavra, da prosperidade na vida, e não tem nada que tenha mais força do que resultados, o que você recomendaria? Por onde começar a empreender? Porque às vezes acha que é um caminho tão difícil, né? Tão impossível. Legal. Às vezes a pessoa está no CLT e acha, fala, não tem capacidade para mim. Como que eu começo? Muito bom. Primeiro te dizer que fácil não é, tá? Só para antecipar, já se prepara com isso, né? Assim como nós levantamos, já sabendo que vai ter o Espírito Auxiliador, o Espírito Santo, e o opositor. Então você já acorda preparado, você tem que tomar uma decisão, falar assim, não, eu quero empreender. Se você decidiu, você já passou do primeiro passo. E parabéns, porque a sua decisão muda o seu destino. Então se você decidiu, agora você vai precisar compreender o seguinte: fácil nunca vai ser, difícil só é difícil porque você não começou. Porque pode se tornar simples se você fizer isso todo dia. Então, como eu empreendo todo dia, hoje pra mim é simples, mas não é fácil não, tá bom? Então, o primeiro passo é tomar a decisão. O segundo passo é você agora ver o que você faz, que talvez seja uma vocação, talvez seja um dom, ou talvez seja algo que você se familiariza. Então tem que tocar lá dentro, viu, Bruno? Não adianta falar assim, eu quero mexer com gado. Cara, eu não gosto de gado, eu não entendo de gado, nossa, não aguento mosquito. Entendeu? Então a chance de dar certo é bem menor. Então minha sugestão é essa, você encontrar um caminho. Encontrou um caminho? Ok, eu quero empreender mexendo com alimentação, mexer com varejo. A partir disso, aí eu encontro um ponto de referência. Um ponto de referência. O que é, Vinícius, um ponto de referência? Quem já faz, ou qual empresa já é o que eu quero me tornar. Através de um ponto de referência fica mais fácil o caminho, porque aí você vai modelando, usando isso como base, não é copiar, mas é indo como base para onde você quer chegar. Perfeito. Então, vem uma pergunta aqui que eu vou entender, o Céu explica pra gente. Porque é empreendedorismo, a pessoa perguntou sobre a nova aliança, você falou sobre a nova aliança, o que é a nova aliança? Porque eles estão perguntando o que é a nova aliança. Vamos lá, graças a Deus essa pergunta. A gente precisa entender que a Bíblia é um livro de alianças. A Bíblia é um livro de testamentos, né? E o que é um testamento? Testamento é um documento legal que um testador deixa constando a sua herança para alguém, certo? Nós temos o Antigo Testamento, que começa com o nascimento do primeiro testador, Adão, a vida dele, e é claro que todo testamento só é validado no caso da morte do testador. Então, após a morte espiritual ali de Adão na queda e depois a sua morte física, ele nos deixa um testamento, né? Que foi se multiplicando ao longo dos seus descendentes. E a gente chama isso de testamento de dívida. Porque nós herdamos de Adão o quê? Porque nosso DNA vem dele. Nós herdamos o quê? Doença, pobreza. A pobreza está aqui dentro das maldições, né? Não comece empreendedor, então. Nessa, né? Doença, condição de pecado, morte espiritual, todo tipo de destruição que nós vemos hoje. A decadência da terra, né? Que a terra nasceu conectada ao homem, porque a nossa matéria-prima do corpo vem da terra. Ela cai também, ela produz espinhos. Então, isso tudo é uma herança de um testamento de Adão. Quando Cristo vem, ele não vem do DNA de Adão. Ele não passa pelo ato de fecundação, ele é concebido pelo Espírito Santo. Ok? Então ele vem para trazer o quê? Um novo nascimento, porque nós herdamos o testamento de Adão através do nascimento natural. Ele vem para oferecer um novo testamento, mas ao mesmo tempo, na cruz, a Bíblia diz que ele quita todo escrito de dívida. É como se uma tataravó minha morresse, deixando um testamento de dívida, e agora eu quito essa dívida para trazer um novo testamento de riqueza para os meus filhos. Então, na cruz você vai ver que tudo aquilo que Adão deixou de dívida, Jesus quitou. Onde era doença, ele levou sobre si. Onde era pobreza, ele se fez pobre. Né? Ele vai quitando todas as dívidas para nos dar um novo testamento. Então, isso aí já é básico. Você precisa entender em que testamento você está. A gente não anula o antigo, mas a gente precisa saber que a nossa herança está no novo. Ok? E também entendendo que esse testamento só é validado no caso da morte do novo testador, que é Jesus. Que o Novo Testamento começa no nascimento dele, a vida dele e a morte dele. Então, após a morte dele, esse testamento é validado. Então, a gente diz que a nova aliança, o Novo Testamento, começa mesmo em Atos capítulo 2, ali na descida do Espírito Santo. Dentro desses testamentos, Deus também tem alianças que ele fez. Eu sempre uso essa analogia. Eu posso ter um contrato com o Pierre, eu posso montar uma empresa com ele, eu posso ter uma aliança com ele, sim ou não?
Mas o meu relacionamento com ele vai ser igual ao meu relacionamento com a minha esposa? De maneira alguma, né, Pierre? Graças a Deus vocês falaram isso. Eu fiquei preocupado agora. Graças a Deus não. Por quê? Porque são alianças diferentes. Então o tipo de aliança determina o tipo de relacionamento. Nós estamos numa nova aliança, tá? Nós estamos debaixo da dispensação da graça. É uma aliança de Cristo com seu Pai. Nós fomos inseridos nessa aliança. Ele é o dono ele é o testador desse Novo Testamento. Então, a gente precisa também identificar e, de um certo modo, não interpretar mal um versículo, principalmente do Antigo Testamento, entendendo que aliança você está. Porque toda aliança é um pacto de sangue. A minha pergunta para você tem uma aliança com Deus? Sim ou não? Sim. Mas em que momento o seu sangue foi derramado? O dele foi. Ah, sim. Por mim. Você Não. não tem. Não. Então, necessariamente, você não tem uma aliança direta com Deus. Por quê? Porque toda aliança é um pacto de sangue, certo? O meu sangue é derramado, o seu faz um pacto. Há uma promessa de que se alguém quebrar essa aliança, vai ser alvo de juízo. Sim ou não? Deus sabia que se ele fizesse uma aliança com o ser humano, em algum momento ele ia errar e essa aliança seria quebrada. E ele procurou ao longo da terra para fazer uma aliança boa o suficiente para justificar a humanidade. E que chamou vários homens, mas ninguém permaneceu na aliança. Então, a ideia de Deus é: eu vou me fazer homem para fazer uma aliança comigo mesmo. Para que através dessa aliança eu possa abençoar o povo. Então, nós fomos inseridos nessa aliança porque nós estamos em Cristo. Então, nós somos um resultado da aliança de Cristo com o Pai. É por isso que agora tudo que eu tenho de Deus eu não recebo por obediência à lei, mas pela fé em Cristo. Eu acesso o que Deus já deu através do sacrifício dele. Então, discernir essa mudança de aliança faz todo sentido. Deus agora vai te guiar pela fé. É crendo que já é seu, é crendo que já te pertence, que você acessa automaticamente. E por quê? Porque nessa nova aliança nós somos filhos de Deus. Nosso Pai sempre quer o melhor para nós, sempre quer nos instruir. Ele sempre quer ser exposto através de nós. Sensacional. Perfeito. Pensando agora nessa energia que deixou isso aqui, vamos imaginar que isso daqui vai para a internet, vai ficar eternizado na internet, né? Ok. E além de ficar eternizado na internet, vamos fazer um exercício que isso chegaria na tela de celular, no outdoor, para todas as pessoas do mundo. Que mensagem cada um de vocês queria transmitir nesse momento para cada uma dessas pessoas? Legal, legal. Bom, eu creio que de todas as coisas que eu já fiz, de tudo que eu já vivi, né? E creio que ainda muitas coisas serão possíveis para que eu viva, mas a mensagem da cruz eu acho que é o mais valioso para mim. E eu não falo na intenção que as pessoas acreditem nela, mas para que se manifeste o que eu acredito, né? Então, eu não acredito que você nasceu para pagar boleto, eu não acredito que você nasceu só para respirar, sabe? Eu acho que tem um propósito maior nisso. Então, seria essa mensagem, que você possa viver uma vida extraordinária, que você possa combater bons combates, que você possa completar a sua carreira, mas que acima de tudo você guarde sua fé. Né? Que a sua fé seja a sua base, porque de todas as áreas da vida, de todos os negócios que você possa fazer, a sua fé sempre vai andar do teu lado, e isso que te garante aquilo que você acredita. Então, esse seria o meu recado para todos que nos ouvem aí. Sensacional. Antes de dar o recado, deixa eu te contar uma experiência pessoal, uma experiência espiritual, para vocês entenderem do que eu estou falando. Porque eu acho que ser um mensageiro também é ser empreendedor, né? Mas, um certo dia a gente estava indo para a nossa comunidade, lá em Salvador, e minha esposa foi tomada por um espírito de intercessão. Ela começou a chorar muito e eu aumentei o som do carro, porque eu sabia, né, que ela estava intercedendo. E quando a gente chegou na igreja, ela estava muito, muito emotiva. Falou para mim: amor, eu acabei de ter uma visão e Deus acabou de nos livrar de um acidente de carro. A gente ia passar por uma rua, o nosso carro, alguém ia atravessar o semáforo, ia bater no nosso carro e a gente ia morrer. Eu vi a cena, todos nós mortos ali. Eu falei: poxa, falei, graças a Deus, né? Deus me livrou. Eu sei que isso sempre acontece, né? Porque a gente não vê o quanto Deus nos livra das coisas, né, gente? Mas
não me impressionou muito, mas ela continuou e falou algo que mudou minha vida. Ela falou, não foi só isso. Quando o carro batia e a gente morria, eu ouvi a voz de espíritos malignos rindo e dizendo, pronto, paramos a mensagem. Eles não falaram paramos um pregador, paramos um pastor, paramos uma família. Eles falaram paramos uma mensagem. Então a mensagem que a gente tem é o que mais importa. O conselho que eu quero deixar para você é não seja alguém apenas que oferece mensagens vazias, fórmulas humanas, sei lá, embalagens. Seja uma mensagem para essa geração, seja uma mensagem para a próxima geração. A humanidade não vai melhorar, as coisas vão piorar com o passar do tempo, mas nós seremos lidos o tempo todo por pessoas. Né? Lindo. A gente não vai automaticamente, a gente não pode usar nossas redes, todo o nosso empreendimento para apenas comunicar coisas vazias e coisas que todo mundo fazem, todas as pessoas fazem. A gente precisa ser uma mensagem, a ponto de quem conviva comigo não precisa ouvir nada de mim. Ela consiga ler quem Deus é e que Deus pode manifestar. Então, o conselho que eu dou é seja uma mensagem, seja sempre um Cristo para alguém, que automaticamente não existe empreendedorismo melhor do que transformar a vida de pessoas. Não é sobre sucesso financeiro, é sobre o quanto você consegue transformar alguém. Então, nada melhor do que ser uma mensagem. Respondeu essa pergunta aí? Sensacional. E pra gente finalizar aqui, como que o pessoal que quiser acessar mais esse conhecimento com vocês, as redes sociais de vocês, onde encontra vocês aí? Legal. Bom, no Instagram você me encontra como viniciusfaria.com.br no Instagram. E creio que hoje essa é a minha rede principal, então você consegue acompanhar lá. O meu é @Céu Fernandes, Céu de Sérgio, né? SEO Fernandes. Canal do YouTube, tem músicas também no canal do YouTube. Então você vai conhecer meu lado cantor, poeta. Todas as redes, Instagram, TikTok, todas elas têm o @Céu Fernandes. Show. Uma honra ter vocês aqui com a gente, tá? Então é isso, galera. É um prazer receber vocês, aprender um pouquinho mais com vocês. Um prazer estar com vocês aí, Leandro, Pierre. Uma honra estar imergindo nesse projeto que tenho certeza que vai transformar muita vida com vocês aí. Brigadão de coração, meus amigos, por estar aqui com todos vocês aqui. Maravilha, pessoal. Antes da gente encerrar, nós temos mais um tempinho ainda. Eu queria, aproveitando a mensagem, né, eu queria fazer uma pergunta para os convidados aqui sobre saúde. Nós estamos hoje falando no cenário empresarial, no cenário espiritual, e a gente trabalha sempre as 3 esferas, físico, mental e espiritual. Legal. Queria colocar para vocês aí uma questão, para vocês refletissem sobre isso e qual a visão sua sobre isso. Eu trabalho com empresários há mais de 20 anos e eu vejo que uma grande dificuldade é o olhar para o corpo, que eu falo sempre da jornada do executivo. Sim. Às vezes nós começamos a empreender, nós somos empresários de nós mesmos, depois a gente começa ali com 10 colaboradores, com 20, com 50, com 100, até milhares numa grande companhia. Dentro desse passo a passo, o executivo tem que se desenvolver intelectualmente. Muitas vezes ele abandona o espiritual, abandona a família e abandona o corpo. E a gente sabe que lá no topo é solitário, né? E ali o que vem junto com o sucesso? Crise de ansiedade, depressão, sobrepeso, obesidade. Eu tenho relatos e estudos com uso de drogas por causa de fugas emocionais, pelo forte impacto de pressão, de alto nível de estresse que eles sofrem por causa da gestão, de todo o processo que eles levam. Eu não sei se dentro desse cenário, tanto da parte espiritual como do empresário, vocês trabalham esse contexto da saúde. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Com certeza. Nada mais claro do que as comunicações que o corpo faz com relação às crenças que a gente carrega. Então, se o corpo não vai bem,
A sua crença não está boa. Infelizmente, a cultura cristã é uma cultura de comida em excesso, comida de má qualidade. E eu chamo isso isso não é liberdade. Isso é transferência de vício. Às vezes poderia ter um vício de bebida alcoólica, de droga, não foi livre disso, transferiu para comida. A comida, vamos lá, vamos ser bem bíblico agora. A queda da humanidade veio por conta de quê? Fruto. Comida. Jesus nos aconselha o que hoje a restauração também é de comida, a ceia. Então, se você não consegue controlar uma alimentação, se você não consegue o que Paulo chama de escravizar o seu corpo, eu escravizo, né? Eu esmurro o meu próprio corpo, submeto ele à escravidão, para que pregando a muitos não venha a ser eu desqualificado. Então, às vezes o nosso corpo desqualifica o nosso discurso. Então tem que estar tudo alinhado, tem que ser. Nós precisamos levantar essa bandeira de que podemos ser sim referência de saúde, entendeu? Precisamos ser referência de bem-estar, né? Porque só uma conta gorda, entre aspas, e reconhecimento popular não significa que você está bem. Seu corpo está comunicando alguma coisa. E se ele não tiver o cuidado devido, tudo vai parar. Porque ninguém consegue ir onde o corpo não vai. Perfeito. E você, Vinícius? Legal. Bom, primeiro em relação a cuidar do corpo, fazer uma atividade física, se alimentar bem, eu vejo isso como gestão. Perfeito. Né? Como empresário, eu vejo isso como gestão de recurso. Né? Deus nos deu o nosso corpo como uma ferramenta para cumprir todos os nossos intentos aqui na Terra, os intentos de Deus através de nós, e nós temos que gerenciar esse recurso. Agora, uma coisa está relacionada à saúde, né, que o corpo manifesta, mas que começa aqui, que também é saúde, e que hoje eu tenho patente, eu tenho certificado para falar sobre isso, é sobre ansiedade. Eu sou um jovem assim que por alguns anos... Né, por alguns anos eu tive crises de ansiedade, estafa, né, o burnout, eu fui um workaholic, porque eu trabalhava muito, e quando eu estava cansado eu buscava estratégias para trabalhar apesar do cansaço. Então eu quero passar uma mensagem para quem também passa por ansiedade. Hoje nós sabemos que no Brasil, e por conta do excesso de informação, a ansiedade ela tem sido um grande mal dessa nossa geração. É que o domínio próprio é uma das características do fruto do Espírito. Então, como eu passei a mensagem de que você busque a fé em Deus, eu só consegui resolver minha crise de ansiedade, os ataques de pânico que eu tive, depois que eu me aproximei ainda mais de Deus. Então, é um testemunho da minha vida, de que eu venci as minhas crises de ansiedade por me aproximar de Deus, e aí eu passei a trabalhar menos, tendo mais resultados. Isso é possível, sim. Maravilha. Eu acho que é isso, então. Considerações finais agora, né? Eu deixo essa mensagem. Paulo disse, eu trabalhei mais do que todos. Não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça, perfeito. É uma capacitação divina para levar você além do que você pode fazer. Eu acho que é isso, né? Com a frase dessa para finalizar nós. É sobre isso, sobre o epicentro empresarial, tá? Sobre prosperidade, sobre crescimento. Então a mensagem é essa, tá? Não adianta você querer fazer tudo sozinho, tudo com a força do seu braço, que você aí não vai colher o fruto que você precisa. Não vai colher o fruto que as pessoas que convivem com você precisam. Essa eu acho que é a grande mensagem do nosso bate-papo de hoje. E mais uma vez agradecer a todos vocês de coração. Eu que agradeço, show de bola. É uma honra estar aí com vocês mais uma vez, gente. Obrigado. Que bom estrear aqui, viu? Os pés direito desse projeto que em nome de Jesus ele vai crescer muito. Amém. Valeu. É isso aí. Venha. É nóis.